A pergunta ecoa através dos tempos. Existe vida após a morte? Desde os primórdios, o ser humano se depara com a inevitabilidade da morte e a necessidade de compreender o que acontece depois. A história da humanidade é repleta de mitos, crenças e filosofias que tentam decifrar esse mistério. Culturas ancestrais, como os egípcios, desenvolveram rituais funerários elaborados e acreditavam na vida após a morte. As religiões também desempenham um papel fundamental na construção das nossas crenças sobre a vida após a morte. O cristianismo, por exemplo, acredita na vida eterna em um paraíso celestial, enquanto o budismo defende a reencarnação. Com o avanço da ciência, novas perspectivas surgiram para abordar essa questão milenar. Diferentes culturas e religiões ofereceram uma ampla gama de respostas para a questão da vida após a morte. No Antigo Egito, a crença na vida após a morte era central, refletida em seus elaborados rituais funerários e na crença na viagem da alma para o além-túmulo. Na Grécia Antiga, a crença em um submundo governado por Hades era prevalente, com o mito de Elysium reservando um paraíso aos virtuosos. As religiões abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo, veem a vida após a morte como um julgamento divino, com a possibilidade de recompensa eterna ou punição. O hinduísmo, com suas raízes profundas na Índia, defende a reencarnação, enquanto o budismo acredita no ciclo de nascimento, morte e renascimento até o nirvana, a libertação do ciclo. Essas crenças, diversas e complexas, refletem a busca humana por significado diante da mortalidade. A ciência, com sua busca por respostas baseadas em evidências, busca compreender a vida após a morte por meio da observação e análise de dados. A neurociência da morte, um campo relativamente novo, investiga a atividade cerebral durante o processo de morrer, utilizando tecnologias avançadas de imagem cerebral. Estudos mostram que o cérebro pode continuar ativo por alguns minutos após o coração parar, exibindo padrões de ondas cerebrais semelhantes aos observados durante estados de consciência, como sonhos ou meditação profunda. Essas descobertas desafiam a visão tradicional da morte como um evento instantâneo e abrem um leque de novas perguntas sobre o que realmente acontece no momento final. Experiências de quase-morte, EQMs, também são estudadas, com relatos de pessoas que estiveram à beira da morte descrevendo sensações extracorpóreas, visões de túneis de luz e encontros com entes queridos já falecidos. A morte, tradicionalmente definida como o cessar das funções cardíacas e respiratórias, é objeto de estudo pela medicina moderna, que busca entender os processos biológicos envolvidos. Tecnologias de imagem cerebral, como a eletroencefalografia, EEG, revelam uma coreografia complexa de eventos neurológicos antes, durante e depois da morte. Estudos mostram que o cérebro pode exibir atividade elétrica por um curto período após o coração parar, um fenômeno conhecido como explosão cerebral. Essa atividade, ainda não totalmente compreendida, levanta questões sobre a natureza da consciência e se ela realmente cessa no momento da morte. A pesquisa sugere que o cérebro, com seus bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, é mais complexo do que imaginávamos e que a morte pode não ser o fim da consciência, mas sim uma transição para um estado ainda desconhecido. As experiências de quase-morte, EQMs, têm fascinado a humanidade por séculos, com relatos presentes em diversas culturas e épocas. Relatos de pessoas que estiveram à beira da morte, em situações como parada cardíaca, coma profundo ou trauma físico, descrevem experiências extracorpóreas, como se estivessem flutuando fora do corpo e observando a si mesmas de cima. Muitos também relatam a sensação de atravessar um túnel de luz brilhante, sentindo uma paz profunda e se encontrando com entes queridos já falecidos. As EQMs são frequentemente descritas como experiências transformadoras, que mudam a perspectiva da pessoa
sobre a vida e a morte. As EQMs têm sido objeto de especulação e debate, dividindo opiniões entre céticos, que buscam explicações científicas, e crentes, que as veem como evidências da vida após a morte. A ciência, com seu método rigoroso, busca desvendar os mecanismos por trás dessas experiências, investigando se elas são fenômenos reais ou produtos da mente humana em situações extremas. Uma teoria popular é que a falta de oxigênio no cérebro, durante uma parada cardíaca, por exemplo, pode levar a alucinações e experiências fora do corpo, como as descritas nas EQMs. Outra teoria sugere que as EQMs são causadas pela liberação de endorfinas, neurotransmissores associados ao prazer e bem-estar durante situações de estresse extremo, como no limiar da morte. Alguns pesquisadores apontam para a atividade elétrica anormal no cérebro, observada em estudos de neuroimagem, como uma possível causa para as EQMs. A natureza da consciência, um dos maiores mistérios da ciência, e sua relação com o corpo físico, tem sido objeto de investigação científica e filosófica. A visão tradicional, baseada no materialismo, considera a consciência como um produto do cérebro, um subproduto da atividade eletroquímica dos neurônios. No entanto, o estudo das EQMs e outras experiências anômalas, como a telepatia ou a premonição, desafiam essa visão materialista, sugerindo que a consciência pode não estar confinada ao cérebro físico. A hipótese da consciência quântica, ainda especulativa, postula que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas sim filtrada ou acessada por ele, como um rádio sintoniza em uma estação. A busca por uma explicação para a consciência tem desafiado filósofos e cientistas por séculos. As teorias da consciência quântica propõem que a consciência transcende o reino material, explorando a física quântica para insights sobre a mente. A interpretação de von Neumann-Wigner sugere que a consciência causa o colapso da função de onda, convertendo possibilidades quânticas em realidade observável. Penrose e Hameroff propõem que a consciência surge de processos quânticos nos microtúbulos, desafiando a visão convencional da atividade cerebral. O Mesawa sugere que a atividade cerebral é orquestrada por um campo quântico, explicando a unidade da experiência consciente. O conceito de entrelaçamento quântico, um dos aspectos mais bizarros e intrigantes da física quântica, descreve a conexão entre duas partículas, independentemente da distância que as separa. Quando duas partículas estão entrelaçadas, elas se comportam como uma única entidade, mesmo que estejam em lados opostos do universo. A possibilidade de a consciência estar interligada ao tecido quântico da realidade, uma ideia ainda especulativa, levanta questões profundas sobre a imortalidade da consciência. Se a consciência é um fenômeno quântico, ela pode não estar sujeita às mesmas leis físicas que governam o mundo material, como o tempo linear ou a localidade. Alguns especulam que, no momento da morte, a consciência, como uma onda que se propaga, poderia se entrelaçar com o universo, persistindo em um reino atemporal, livre das amarras do corpo físico. A questão da vida após a morte, presente na mente humana desde os primórdios, permanece um enigma desafiador, um mistério que a ciência ainda não conseguiu desvendar. A morte, com seus mistérios e incertezas, continua sendo um território desconhecido, um véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Enquanto alguns encontram consolo nas crenças religiosas, outros buscam explicações na ciência e na razão. A busca por respostas para a questão da vida após a morte é uma jornada pessoal e única, uma jornada interior que nos leva para dentro de nós mesmos, para o âmago de nossas crenças, medos, esperanças e sonhos.
É uma jornada que nos convida à reflexão, à introspecção e ao questionamento. As descobertas científicas, por mais avançadas que sejam, não podem substituir a busca individual por significado, a busca por algo que transcende nossa existência terrena. A vida após a morte, com suas múltiplas possibilidades, permanece um mistério, um enigma que cada um de nós precisa desvendar por si mesmo. E talvez seja essa a beleza da vida, a busca constante pelo conhecimento, a sede de aprender, crescer e evoluir. A busca continua, e enquanto buscamos, vivemos, amamos, sonhamos e deixamos a nossa marca no mundo como pegadas na areia do tempo. A jornada em busca de respostas se torna, então, uma celebração da vida, uma ode à existência e a tudo o que ela tem a oferecer.